Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2, essa é a aula de número 4 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o TypeScript, tentando desmistificar e tentar também tirar um pouquinho desse preconceito que várias pessoas da comunidade Angular têm quando iniciam com o Angular 2. A ideia dessa aula é mostrar para vocês que o TypeScript tem sim algumas vantagens quando a gente vai trabalhar com o Angular 2. E é claro que o TypeScript ele não está apenas atrelado ao Angular 2, você pode utilizar em qualquer projeto JavaScript que você deseje. Então aqui para essa aula eu vou criar aqui um novo diretório, TypeScript, para a gente poder fazer alguns exemplos. Aqui dentro desse diretório eu vou criar um outro arquivo e eu vou chamar esse arquivo de main.ts. E a gente vai comparar esse código do TypeScript com o código JavaScript puro, com o código da ECMAScript 2015, que é o ES6, e também código da próxima ECMAScript, que é a ECMAScript versão 7. A gente vai começar declarando uma variável em JavaScript, então, que recebe minha variável. Então, variável é a declaração de uma variável qualquer em JavaScript puro, que é o JavaScript Vanilla que a gente está acostumado a trabalhar. Então aqui que eu vou fazer, eu vou mudar o diretório aqui para esse Hello World TypeScript. E se vocês quiserem, eu estou utilizando aqui o VS Code, ele já vem com esse terminal integrado. É só vocês virem aqui em View e Integrated Terminal. E aqui então eu vou pedir para o TypeScript compilar esse arquivo, que é o tsc main.ts. Se vocês assistiram à segunda aula sobre como preparar um ambiente de desenvolvimento, a gente instalou o TypeScript, é por isso que a gente consegue também executar esse comando. Executou o comando, vocês vão ver que vai gerar esse arquivo JavaScript. E olha aqui, é exatamente a mesma coisa. E aqui nesse arquivo TypeScript, a gente utilizou simplesmente JavaScript puro. Então aqui eu vou fazer aqui uma função, minha função, que recebe uma variável xy, e essa função simplesmente retorna x mais y. Função básica também, JavaScript puro. Vou salvar aqui, vou rodar o comando para poder compilar. Vou vir aqui e olha aqui. Quando o TypeScript compila, ele descarta essas quebras de linhas aqui, tá? Mas nós temos aqui também a função exatamente o mesmo código. E a gente pode utilizar aqui qualquer coisa de JavaScript puro. Agora vamos começar a ver um pouquinho da ECMAScript 2015, que é o ES6. Quando a gente vai utilizar a ECMAScript 2015, mesmo sendo lá de 2015, alguns browsers não suportam ainda todas as funcionalidades. E quando a gente vai utilizar a ECMAScript 2015, nós precisamos de um transpiler. O que um transpiler faz? Ele vai compilar esse código da ECMAScript 2015 em JavaScript puro, que é o JavaScript Vanilla que a gente está fazendo aqui. Então, algumas coisas da ECMAScript 2015 é o let no lugar do var. Vou chamar aqui uma variável de num. Vou compilar novamente, compilou, vou vir aqui, var num, porque o let é do ECMAScript 2015. A gente também pode ter uma const, então, por exemplo, o pi. Então, tem aqui novamente, vou pedir para executar. E var pi também. Só que isso aqui já é da ECMAScript 2015. Vou botar aqui, olha, o ES6 ou ES 2015. Então, é código pura e simplesmente JavaScript. Se vocês quiserem, eu recomendo esse site aqui, que é o es6-features.org, para vocês verem quais foram as novidades da ECMAScript 2015. E é super importante que você já esteja atualizado com esse assunto para não ter nenhuma dificuldade no código dos arquivos das extensões TypeScript, que a gente vai usar bastante aqui no curso. Coisas que a gente usa bastante aqui no curso: declaração de variáveis. Aí você pode utilizar constantes ou pode usar também o let como variável. O próprio Angular 2, quando a gente vai utilizar a diretiva ngFor, que era o ngRepeat do Angular 1, utiliza o let no lugar do var já. Outras coisas que a gente utiliza bastante são as arrow functions. Então, por exemplo, nós temos aqui, vamos fazer um exemplo com arrow functions.
O que seria isso? Vou botar aqui uma variável que são números, e esses números 1, 2, 3, tá bom? 3 números, um array em JavaScript qualquer. Nós podemos pegar e mapear esses números. Existe essa função map do JavaScript. Essa função map é um dos pilares, uma das 3 funções mais utilizadas aqui do array do JavaScript para programação funcional. Outra buzzword, outra palavrinha também que vocês têm que saber um pouquinho para trabalhar com Angular 2, programação funcional, que está super em alta aqui também. O que geralmente a gente faz nessa função map? Olha para vocês verem. O map, ele recebe uma função, vai receber um valor. Nesse caso, o valor vai ser cada item do array e nós vamos fazer alguma coisa aqui dentro. Geralmente nós vamos mapear. Então, por exemplo, function, e aqui a gente coloca alguma coisa. A gente pode retornar, por exemplo, o valor, né? Valor. Pode retornar o valor vezes 2, por exemplo. Se a gente for agora compilar isso daqui, vai ser exatamente o mesmo código, porque a gente está utilizando o JavaScript puro. Agora nós vamos utilizar as arrow functions. Então, por exemplo, números.map. O que são as arrow functions? É o sinal de igual com essa setinha. Então, no lugar, deixa eu fazer isso aqui, olha. No lugar de ter isso aqui, tudo o que a gente faz? A gente se livra dessa palavra-chave function. Então, põe aqui o valor. E no lugar disso, a gente coloca a setinha. Se você tiver corpo, você pode deixar aqui as chaves. Como aqui é só uma linha, a gente pode deixar apenas aqui sem as chaves. E não precisa do ponto e vírgula também. E outra coisa é que nós não precisamos desse return. Então, esse código aqui é a mesma coisa que esse código aqui. Porém, isso aqui já está com o ES 2015 ou ECMAScript. E agora a gente vai compilar isso aqui. Vocês podem ver que ele compilou exatamente com o que estava aqui em cima. Quando a gente vai trabalhar com a ECMAScript, eu falei para vocês que a gente precisa de um transpiler. Então aqui, vou copiar esse código. Um dos transpilers mais populares que existem é o Babel. Se você for trabalhar com projetos em React, o React usa bastante também a ECMAScript 2015. E lá no React, a gente costuma utilizar o Babel para poder transpilar o código ECMAScript 6 no JavaScript puro. Então você pode vir aqui no babeljs.io, vem aqui no try it out, e aqui nós podemos colocar o nosso código e ele vai transformar em código JavaScript puro. Vocês podem ver que a saída aqui do Babel é exatamente que o transpiler do TypeScript. Então tem várias coisas que a gente utiliza bastante. Os template literals, a gente já utilizou o template literal aqui, que são as classes. Também pode utilizar aqui a fazer referência à variável, é uma outra coisa que a gente utiliza bastante. As classes, definição de classe, assim é que a gente fazia antes com o JavaScript puro. Então a classe matemática, que vai ter um método soma, que soma x com y. Então aqui return x mais y. A gente vai transpilar isso aqui agora. Vocês vão ver que é assim que a gente fazia com o JavaScript puro. Colocava a declaração do método no protótipo da classe. Vamos vir aqui agora lá no Babel, pegar esse mesmo código e colocar aqui no Babel, para a gente poder ver. Então, é um método, o código é muito semelhante que o Babel com o TypeScript faz. Ok, mas por que então não utilizar o Babel no lugar do TypeScript? Existe uma outra funcionalidade que vai ficar pronta para a próxima versão do ECMAScript, que são o tal dos decorators. Para o pessoal do Java e C# são as anotações. Então, vocês podem clicar nesse link aqui, tem a proposta dos decorators.
Se vocês forem clicando aqui nesses outros links aqui, vocês vão ver exemplos de como funcionam esses decorators, que é justamente você criar basicamente funções e dessas funções você consegue transformar, adicionar funcionalidades extras para a sua classe, por exemplo. Aqui esse outro link aqui, o New Examples, vem para cá, que a gente consegue criar isso tudo aqui. Então tem bastante coisa sobre os decorators que vocês podem dar uma olhada também, e os decorators são amplamente utilizados no Angular 2, porque vocês podem ver que toda classe que a gente criar no Angular 2, seja um serviço, seja um componente, uma diretiva, um pipe, etc., nós vamos decorar aquela classe com algum decorator. Então, por exemplo, se a gente vir aqui no Babel, eu vou colocar aqui um exemplo de um decorator, vocês podem ver que vai dar uma mensagem aqui que os decorators ainda não são totalmente suportados na versão 6 da ECMAScript, que é o ES6. Então não dá para a gente usar. Porém, no TypeScript, a gente já consegue utilizar os decorators. Outra coisa legal também do TypeScript, que é uma coisa que a gente utiliza bastante também nos nossos projetos Angular, é a definição do tipo de classe. Então, por exemplo, no JavaScript, a gente pode criar uma variável, então vou botar aqui um N1, e colocar uma string, e depois pega esse N1 e atribui um valor. Isso é possível no JavaScript puro. Aqui no TypeScript, a gente tem como tipar as variáveis. Então, por exemplo, essa variável vai ser do tipo string. E se a gente tentar compilar isso daqui, vai dar um erro dizendo que um número não pode ser atribuído numa variável do tipo string. Então, se você gosta de tipagem de variáveis, você pode tipar a sua variável. Se você não quer tipar a sua variável nos projetos Angular, basta você colocar um N ou simplesmente não colocar nada. Então aqui, por exemplo, N, ele vai aceitar qualquer coisa e assim a gente consegue compilar. Ou você simplesmente também não precisa declarar nada, mas vocês vão ver durante os exemplos do curso que a gente vai tipar algumas variáveis. Então, basicamente, do TypeScript, o que a gente vai utilizar durante o curso? Tipagem de variáveis. Os decorators, como vocês viram, vai vir na próxima versão da ECMAScript, e o ES6, que é amplamente utilizado também nos nossos projetos Angular 2. O que mais que eu recomendo que vocês aprendam para não ter dificuldades em aprender Angular 2? Orientação a objetos. Como o ECMAScript tem essa notação de classes, uma outra funcionalidade do TypeScript que a gente utiliza bastante em projetos do Angular é a questão de interfaces. Se você implementa uma interface e tem que implementar um método. Então aqui na playlist do curso de Java básico, vocês podem vir aqui mais para o final, que tem a parte de orientação a objetos. Então, classes e atributos, que a gente utiliza bastante. Modificadores private, o TypeScript tem também um modificador private. Se você não coloca nada na sua variável da classe, ela automaticamente é pública. A parte de métodos gets e sets tem também no TypeScript. Então o TypeScript, como é da Microsoft, a Microsoft meio que modelou através do C#. C# e Java, eles são muito parecidos. Tem a parte também de variáveis e métodos estáticos, que dá para a gente implementar no TypeScript. E também tem a parte de interfaces. Todos esses conceitos de orientação a objetos, eles são conceitos comuns e as linguagens implementam esses conceitos. Então eu recomendo que você também aprenda esses conceitos. Vocês podem assistir às aulas que eu tenho aqui de Java. Se vocês não quiserem assistir essas aulas aqui, pode ler um livro ou um outro post sobre orientação a objetos. É também importante que vocês tenham em mente esses conceitos, porque depois, na parte avançada do Angular 2, a gente começa a utilizar bastante isso daqui. Bem, pessoal, é isso. Espero que com essa aula vocês percam um pouco mais do medo do TypeScript. Como vocês viram, a gente usa bastante aqui ECMAScript 2015, com futuras funcionalidades da próxima versão da ECMAScript, assim como o JavaScript puro e um pouquinho de orientação a objetos também, que você pode obter esses conceitos aprendendo alguma outra linguagem orientada a objetos. Com isso, vocês vão estar nos trinks para poder aprender Angular 2 com toda a potência das funcionalidades que esse framework oferece.
Como sempre, todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal. E é isso, espero que vocês tenham curtido mais essa aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!